no final a gente vai transformar a AI tudo em automações. Corrija esse texto para mim. Analise esse raio-x para mim que o médico colocou, coloca a foto. Isso ela de fato faz, mas ela é muito generalista. Eu acho que no final a gente está indo para um lado, coisa que a gente não via 2 anos atrás, que são os agentes, né? Que a gente chama de agente AI. E o que é isso, cara? É você dar autonomia, o RAG, para quem quiser consultar é o RAG, você conseguir dar autonomia para cada AI para ser específica naquilo que ela é boa, e não assim você se tornar uma AI generalista, como só uma automação tradicional. Não, você vai ter uma automação tradicional, mas você vai ter também chamadas nesses agentes que eles vão trabalhar para você. Eu não acho que... Olha o oceano de coisas, pensa em funções. É o cara que, sei lá, antigamente a gente tinha o cara que dava o ok, que carimbava, olhava a documentação e carimbava se estava ok. Isso você pode treinar um agente que vai fazer isso para você. Não tem nada a ver com uma automação simples, uma coisa complexa, porque você tem que entrar dentro do documento, analisar o documento, mandar para uma outra AI para analisar, que seja mais específica naquele documento. Então, assim, não é só uma automatização que a gente usa todo dia. Construa para mim uma tabela XYZ. Não acho que é só isso, Rogério. Qual é a tua opinião? Então, Marcelo, eu tenho uma opinião... É difícil, porque o que eu vejo hoje eu concordo um pouco com a Akita, mas eu acho que o Akita tá... Não sei se ele quis falar isso, mas se ele não quis, eu pelo menos entendi dessa maneira. Hoje as pessoas estão olhando o AI como uma simples automação, uma simples resumo de texto. Script, não é um script, cara. Exatamente. O AI, se não tiver associado a um agente que é AI, como o Marcelo falou, vai perder toda a produtividade que ele tem que trazer. Agora, eu vou tentar trazer um pouco a sardinha para a SAP. Hoje, está me faltando, por exemplo, um SDK da SAP para eu conversar com para criar esses agentes. Hoje eu tenho a Júlia ali, mas será que eu não poderia, talvez para o meu negócio, como é que eu deveria estar desenvolvendo esse agente? Como é que eu deveria estar montando essa minha biblioteca, talvez até customizada de agente de AI, para eu poder interagir no meu negócio? Mas no finalzinho da semana passada, o Christian Klein soltou uma nota e com um print que você vê que eles têm uma toolbox que eles estão lá para os parceiros. Então eu acho que vai chegar nisso, tá, Rogério? Exatamente. Que aí eu concordo com a Akita. Hoje está muito na automação, muito no resumo de texto, muito faça isso para mim. Mas isso eu concordo com ele. Se parar aí, beleza, não trouxemos grande coisa. Aqui tem um ponto que eu gosto, cara. Qual? Aqui as AIs, ele falou e eu concordo, usam como buzzword, né? Só fala que eu tenho AI, tenho AI, tenho AI. Na verdade, ele pega meia dúzia de automação, coloca lá dentro e diz que tem uma inteligência artificial. É verdade, tá? Eles estão usando como uma... Como é que eu digo? Eu tô no hype, vem falar comigo, né? Quantos aplicativos você usa no teu telefone que de repente você aparece o logozinho do AI e tu vai lá ver, não é nada, né? Eu vou dar um exemplo aqui que, por exemplo, que a gente usa muito o Monday. Aí o Monday agora botou, sumarize o texto com o Monday, sumarize... De novo, ali tá como sumarização de texto. Agora, o quanto ele vai pegar e vai trazer de verdade, acompanhar o meu processo e fazer. Então, por exemplo, a SAP tem uma parceria com a Perplexity, que a ideia é um browser que ele vai te acompanhar esse browser, tudo que você for desenvolver, tudo que você vai usar no teu dia a dia dentro desse browser. Isso é importante para a gente pensar em Fiori agora. Olha como é que as coisas estão linkadas. Que esse browser da Perplexity vai meio que anotando o teu comportamento e sugerindo melhoria no teu processo, sugerindo alguma coisa para você. Agora, aí eu volto, né? Se eu tiver somente no SAP Guia, como é que eu vou estar alimentando essa AI da Perplexity? Sim. Se eu não estou usando nada via browser? Porque ela meio que vai acompanhar o teu movimento, acompanhar o teu espaço, acompanhar o que você está fazendo, e aí vai sugerir para você alguma funcionalidade, vai sugerir algum processo, alguma automatização, alguma improvement. Se eu estou no SAP Guia, eu não vou conseguir surfar nessa onda. Perfeito. Vamos lá para outro. E a SAP está nessa parceria forte, tá? Quem quiser depois dar uma olhada, Perplexity e SAP. Em falar nisso, a SAP acabou de adquirir uma outra empresa. Você viu isso, Rogério? Uma empresa de RH, de Smart Recruiters.
você recrutar, é o HCM inteligente para adaptar o Success Factor. A SAP ela tá começando de novo nessa onda de aquisições, né? Ela, na Smart verdade, Recruiter é o nome da empresa. Ela Uma AI Company de HCM. De HCM. Ela voltou à fase de aquisições, né? Ela está começando a trazer empresas de inteligentes que vão poder trazer a tecnologia para dentro do processo SAP. Essa empresa que eles trouxeram, por exemplo, teve agora uma entrevista, Marcelo, no Time of India. A chefe de pesquisa e desenvolvimento da SAP na Índia falou que, hoje, se eu não me engano, são 15 mil pessoas da SAP na Índia. Ela falou, o AI está no nosso DNA. A gente vai ter que fazer. Então, por exemplo, eu estava explicando que toda para a área de manager, por exemplo, ela botou a parte de Python e R para a pessoa poder interagir melhor com a própria AI. Mas é o gerente, ela não está falando nem desenvolvedor. E ela falou, não vou dar um curso e acabou. Aqui vai ser desenvolvimento contínuo. E eu estou botando, e a SAP também, o AI no nosso gen aqui dentro. E eu achei bem interessante, porque ela está mudando a postura não só do desenvolvedor, não. Ela está mudando a postura do gerente da empresa, de como ele vai interagir com o AI, quanto ele vai conseguir ganhar produtividade. Legal, eu também. A gente está na mesma linha. Alguém falou isso, não sei se foi a Akita, que você simplesmente falar AI não é uma bala de prata. Nem tudo você precisa disso, né? Você ainda precisa do ser humano ali. A Bappers, não fiquem. Ainda vai ter emprego para bastante tempo. Não vejo ninguém substituir a qualidade do desenvolvedor via AI, até porque ele alucina pra caramba. Às vezes, ele é muito bom para você. Quando eu desenvolvia em C#, Rogério, tinha uma ferramenta que era muito boa, que chamava ReSharper. Era uma nota, assim, quando eu trabalhava na Intel, a Intel comprou isso para todos os desenvolvedores que desenvolviam front-end lá, com o back-end também. E a gente usava, era uma AI, ele fazia uma refactoração dentro do teu código, etc. Beleza, mas assim, nem sempre aquilo é o melhor. Eu já cansei de ver opções que o ChatGPT deu. A gente ainda construiu ferramentas para mim, a gente controla o nosso servidor com ferramentas que a gente mesmo construiu, e eu sempre jogo os códigos ali para ver se... E aí, às vezes ele dá uma solução que não é uma solução, é pior. Então, assim, ainda tem a demanda humana ali. Isso não vai sumir da noite pro dia. Não é uma bala de prata. Não vai resolver todos os problemas da tua vida, né? Então, Marcelo, eu vou falar, eu hoje, e aí eu falo pelo Ataque Onyx, mas eu falo a visão que a gente conversa muito aqui dentro, a gente faz muito debate sobre isso, né? O agente que AI para mim, é o ponto que talvez vai fazer a curva escalonar. Porque, e aí qual é para mim a grande dificuldade, tá? O grande desafio que eu encaro é como você vai conseguir pegar o mundo SAP, o mundo corporativo e trazer para esses agentes. E aí quando a gente fala a gente tem que pensar, precisamos pensar de uma forma de dar autonomia para a AI. Vou dar um exemplo, Marcelo. Vai. Vamos lá, eu quero pegar e eu escrevo... Aí, de novo, primeiro eu tenho que entender um pouco de AI, entender como o AI funciona para poder... E aí eu faço um prompt com o que eu preciso. E aí no meu prompt eu boto 3, 4, 5 atividades. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso. E aí o agente, ele tem que ser o suficiente autônomo para ele ver as tools cadastradas dentro do meu ambiente e com isso ele conseguir definir se ele vai executar uma tool, se ele vai chamar um outro agente. Então isso, Marcelo, é muito importante porque você vai conseguir fazer o teu processo rodar dentro de um agente de AI. E isso vai te dar realmente autonomia. Vou dar um exemplo prático, tá? A gente estava numa situação aqui ontem que, de novo, era fazer uma análise, tá? E não é a parte de agente, mas era fazer uma análise. E aí era um XML grande, estava dando erro, e a gente não estava conseguindo entender. A gente pegou 2 soluções, uma de um ambiente que estava funcionando, o XML, e outra que não estava, e falou, compara aqui e me diz onde eu estou errando. Que era uma para fazer aquela análise manual, eu e o Guilherme Pimentel, a gente ia gastar talvez umas 2 ou 3 horas para conseguir analisar. Cara, em 5 minutos ele apontou 2, 3 pontos. Ele errou em 2, mas acertou num, que trouxe a produtividade pra gente. Marcelo, eu acho que talvez em 1 minuto e meio a gente viu qual era o ponto e resolveu, então, salvamos 6 horas de trabalho, 3 de cada um. Isso leva a um ponto, Rogério, que eu queria discutir isso um pouco mais a fundo, nesses minutos que faltam,
que é o seguinte, cara, com todas as frases polêmicas que o Akita deu, ele falou uma assim que a AI não é inteligente, a AI atual não é inteligente, é o que ele fala, né? Quando eu fiz minha primeira faculdade e eu tinha prova de algoritmo, se eu usasse uma definição em cima do que eu estava definindo para o algoritmo, eu tinha que definir o que estava escrito. Então, vamos primeiro definir o que é inteligente. O que é inteligente, cara? Inteligente. Se você pegar dois textos e comparar, é um tipo de inteligência? Se você pegar um texto lá e o cara melhorar o texto para você, ele ficar mais formal, informal, isso é um tipo de inteligência? Para mim é. Então, assim, não é inteligente, eu acho que é um... Não sei o que você acha, Rogério. Pra mim, me incomodou essa frase, cara. Não é... Ele diz que é como você pegar um papagaio super treinado, impressiona, mas não entende. Não é verdade. Então, eu vou assim, concordar com você, mas eu entendi o que o Akita quis falar. Eu não sei se ele quis falar isso, mas eu irei de um viés que se você não começar, você no teu AI, a programar tools, aí seja via MCP, seja um SDK pro ABAP, que o Marcelo tá falando que o Christian Kawai vai soltar, você começar a botar tools, e aí você fazer os teus agentes, e esses agentes interagirem, talvez o que ele queira falar, não sei se foi isso, mas tipo, não use só o AI para resumir texto, porque aí é meio que você só... Não, o que me incomodou foi a palavra não é inteligente. Para mim, ele quis falar que não tem consciência. Não há uma consciência, e eu concordo. O AI não tem consciência. O papagaio, no sentido que se você não falar nada, ele não vai falar contigo. O cara não vai acordar de manhã e te dar bom dia. Não vai porque ele não tem consciência, não tem sentimento, nem vai ter. Teve um desses TEDs aí que eu vi de AI, e o cara falou, a gente vai ficar com medo da AI geral, né? Falou, não, tem que ficar com medo de quem controla o código da IA geral. Então, assim, cara, a consciência tem alguém por trás, nem o filme Mágico de Oz, né? Que tem aquele mexendo lá nas alavancas para falar. Então, assim, tipo, a consciência nunca vai... Isso é a minha opinião, Rogério. Eu não sei se você concorda, mas, assim, me incomodou o fato dele dizer da inteligência. Vamos definir o que é inteligência, cara.